a síndrome de Cebolinha é bem clara, fala assim, é um processo natural, né, de desenvolvimento da própria habilidade humana, né? A gente costuma dizer que as crianças, elas acabam representando uma simulação, tá? Uma simulação do que o homem foi dentro do seu processo de evolução, tá? O homem, veja, a criança, ela começa a falar, ela vai balbuciando, ela vai produzindo sons, né? Alguns sons ela vai produzindo naturalmente a partir da própria respiração, tá? E ela vai aprendendo a movimentar o próprio que nós chamamos de sistema fonador, que não é, na verdade, né? É por onde a gente produz os sons, né? As cordas vocais, a laringe, faringe, o palato, a língua, tudo isso daí ajuda dentro desse processo. E lógico que às vezes as crianças elas têm algumas dificuldades, né? Veja só, uma criança, ela quando pequenininha, a gente diz que é a síndrome de Cebolinha, porque ela tem dificuldade de falar o R. Veja, R, R. Olha que difícil que é essa produção. No R, você vibra. No R, você raspa a garganta, tá? E a criança faz o quê? É aquilo que o Cebolinha também faz, né? Você nunca fala, eu quero falar, tá? Ou seja, o que ela está produzindo? Ela está facilitando a fala. Veja como é interessante esse processo. Por quê? O L é muito mais fácil de produzir do que o R. O L você simplesmente passa a língua no céu da boca e chicoteia. Lá, né? Tanto que em alguns processos de educação de deficientes audiovisuais, não, deficientes auditivos só, né? Visual não, deficiente auditivo. Qual é o problema? Ele é deficiente auditivo, ele não ouve, então ele não aprende a falar. Então a fonoaudióloga vai treinando a posição dos elementos. E a coisa mais simples, a primeira consoante que ela procura ensinar a criança é o L. Por quê? Porque ele é fácil, ela passa chocolate lá no céu da boca da criança e pede para a criança ir lá com a língua e mexer. Então ela passa a língua no céu da boca, tá? Ela passa a língua no céu da boca, ó, lá. Então ela aprende a produzir, porque é fácil. Então, é muito comum que uma criança troque o R pelo L, tá? Troque o R pelo L na hora de pronunciar. Mas o que isso daí tem a ver com a estrutura gramatical? Você vai perceber coisas como muitas palavras no passado que eram escritas com R, hoje são escritas com L, justamente por causa dessa busca de facilitação. Por exemplo, eu poderia no passado, se fosse, falando com a linguagem do passado, dizer assim, nossa, hoje eu acordei com uma vontade de tomar um sorvete de frocos. Falou, mas eu não sei ir até a padaria, porque está uma neblina danada, né? Acho que eu vou pegar aqui o GPS e vou seguindo aquelas frechinhas que indicam para onde eu devo ir. Não, você fala, nossa, que feio, né? Falou, feio, mas está certo. Essa forma é erudita, né? Froco, frecha, neblina, são as maneiras antigas de produção de palavras como essa. Só que o que acontece? Pela própria dificuldade, não é mais difícil falar frecha do que flecha, neblina do que neblina. Não é assim? Floco do que froco, tá? Froco difícil, floco é facinho. Então, veja, isso daí mostra o processo de desenvolvimento e crescimento. Antigamente você tinha a preposição per mais o, que era pero, e depois aquilo virou pelo, tá? Só para você perceber algum tipo de coisa. Quer ver um exemplo mais prático ainda de emprego dos pronomes oblíquos? Os pronomes oblíquos OA, eles vão se associar a verbos que têm terminações sonoras, e isso daí vai pedir uma adaptação pelo próprio conforto respiratório. Como assim? Por exemplo, os verbos terminados por R, S ou Z, tá? Por R, falar. Por S, quis, tá? Por Z, diz, tá? Vamos usar esses dois. O que ele faz? Se eu fosse colocar assim, eu vou comprar algo, eu vou comprar lo. Não é assim? Eu não vou dizer eu vou comprar o. Por quê? Eu vou comprar o,
eu tenho uma dificuldade na reprodução e eu vou comprá-lo, é muito mais fácil. Então vejam, foi alguém que inventou isso, não fomos nós. Dentro do nosso processo de aprimoramento da nossa fala, a gente vai buscando aperfeiçoar, dando cada vez mais conforto à nossa expressão e à nossa respiração. Se aquilo causa um constrangimento respiratório, uma dificuldade, e eu tenho uma alternativa, a natureza humana é buscar a alternativa mais simples, tá? Mesma coisa, eu fiz o carro, eu vou falar o quê? Eu fiz-o, olha, eu fiz-o, não, eu filo, tá? Eu quis a caneta, eu tiro, eu quila, vejam, eu pego o pagar, eu vou pagar o carro, então eu vou pagá-lo, tiro R, tá? Coloco o lo, que é para facilitar o som, substitui o R por L, e logicamente coloco o acento no pagar, pagá-lo, tá? Porque virou um moxítono terminado em A. Quando eu digo fiz, eu tiro o Z e somo o L. Falou, fiz o carro, filo, tirei o Z. Quis a caneta, tiro o S, quila, tá bom? Então, isso daí é uma prova desse processo de evolução sonora sendo trabalhado. Por exemplo, também, quando os verbos terminam por sons nasais, né? O ão, oin, em, an, tá? Ó, por que são nasais? Ouça, ó. Ão, oin, em, an. Veja que eu fico fanhoso na hora de falar. Então imagina, se eu fosse usar o complemento o junto com um verbo terminado com esse tipo de som, vejam como ficaria ruim. Eu digo assim, olha, dão o carro, dão o. O que acontece? Quando eu digo dão, ó, dão o. Percebeu que o ar está saindo pelo meu nariz, mas o sai pela boca? Então o que acontece? É uma barreira respiratória. Se eu digo, olha, dão o ar estava saindo pelo meu nariz, para poder dizer o eu tenho que deixar de liberar o ar pelo nariz para liberar pela boca. Dão o. Tá? Agora, é a mesma coisa. Compraram o carro. Compraram o. Tá? Leem o livro, leem o. Leem a revista, leem a. Olha como fica leem a. Então, o que aconteceu? Para facilitar essa proporção respiratória, nós naturalmente colocamos o N antes do O e do A. Então, verbos que terminam com o som ão, oin, em, an, o que nós fizemos? Porque são sons, ó, ão, oin, em, an, eu coloquei para complementar o pronome oblíquo associado a um outro som nasal também, que é o noná. Então, ó, leram o livro, não é leram no, ó, lerão no. Percebeu que o som estava saindo pelo nariz e continuou saindo pelo nariz? Então, perceba, esse processo de desenvolvimento da fala, ele interfere na construção gramatical, porque a gramática é um registro do desenvolvimento da linguagem, da nossa comunicação. Só que quem é que entende de comunicação gramática? Não, é você, sou eu, quando nós falamos. Por isso que é um processo de constante desenvolvimento. O nosso próprio desenvolvimento físico é que sugere também o desenvolvimento das expressões. Nós buscamos inteligentemente conforto na fala, tá? Facilidade, melhor representação respiratória. E são esses elementos que constroem a chamada lógica natural do ser humano associada à comunicação, que sugere que a gramática também é lógica, porque ela é um registro, tá, das representações naturais básicas do ser humano. E a sonoridade é um desses exemplos. Então, é muito interessante compreender isso daí, porque você sabe, poxa, por que lolá, los, las, por que noná, nos, nas? Né? É uma questão de respiração.